Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos tendo que fazer, né, essas aulas aí, enfim, gravadas, videoaulas, porque por causa, né, dessa demanda que nosso país está passando, não só nosso país, né, o mundo inteiro, a respeito do coronavírus. Então eu espero que todos vocês estejam bem, as famílias bem, e vamos continuando então, conversar um pouquinho aí sobre termodinâmica, ok? Bem, na última aula a gente conversou a respeito daquele gráfico, né, de mudança de estado físico. E dentro da mudança de estado físico, eu expliquei um pouquinho para vocês a respeito das propriedades dos estados termodinâmicos. Lembram-se disso? Falei que existem 5 estados termodinâmicos, então vou revisar agora com vocês. Bem, eu queria lembrar vocês também para vocês postarem para mim, mandarem para mim no AVA de vocês, naquela aba Minhas Mensagens, a unidade 1, né, inteira lá, e me manda o print disso aí para poder computar, tá? O Alex já me mandou, obrigada, e eu espero que todos vocês aí me enviem ainda. Até o final do mês eu tô colocando a data, tá? Para computar e vocês precisam entrar no sistema. Além do que eu vou ter que entrar mesmo, né, gente? Porque semanalmente eu vou estar postando esses vídeos aí. Tem semanas que vai ser vídeo 1, depois só um vídeo, tem outra semana que vai ser mais de um vídeo, então fiquem ligados. Voltando ao gráfico aqui, ó, a gente vai falar daquele gráfico, só para a gente revisar rapidinho. Vamos dizer, né, que eu pegue aí um bloco de água, lembra disso? Ó? Isso aqui eu tô falando para água, pressão 1 atm, que é a pressão atmosférica a nível do mar. Vamos supor que eu tenha aí 1 quilograma de água, e esse 1 quilograma de água, vamos supor que está aí a menos 14 graus, né, graus Celsius, começa a derreter, ou fundir. Então, ele sofre o processo de fusão, ele vai aumentando, né, a gente tira esse bloco do congelador e põe em cima da pia. Enquanto ele está começando, né, a ganhar calor do ambiente, o que acontece com a temperatura? Ó, começa a se elevar. Quando chega em exatamente 0 grau, que é a temperatura de fusão da água a nível do mar, começa a derreter, a fundir. E eu falei para vocês que para substâncias puras, né? Então é importante dizer isso, para as substâncias puras, a temperatura de fusão da água é 0 grau a nível do mar. E que não há aumento de temperatura, ou seja, a temperatura é constante. Se a gente pegar esse sistema de 1 quilograma, enquanto a água está derretendo, tiver com o termômetro lá, vai estar aparecendo 0 grau, ok? Bem, derreteu toda a água, fundiu, e aí ela começa a ganhar temperatura no ambiente. 20, 30, vamos supor que hoje 30 graus Celsius, né? A água então se transforma de líquido e ela continua líquido, só que ganhando temperatura. Então, de 0 grau, ela vai aumentando, ó, 20, 30, e assim vai até chegar em 100 graus. Obviamente, para chegar em 100 graus, eu tenho uma situação induzida, né? Onde eu tô colocando temperatura, tipo aquecimento em fogão, qualquer outra fonte térmica, mas ela é induzida. Quando chega em 100 graus, a gente sabe que a temperatura de ebulição da água, a água vai começar a sofrer ebulição, e enquanto tiver água nesse sistema na forma líquida, se transformando em gás, né, eu tenho uma temperatura constante. E depois que toda a água se transformou em gás, continua o gás, se eu tampar esse sistema, eu continuo tendo gás, que no caso a gente chama de vapor. Então, aqui eu tenho sólido, aqui fundiu, virou líquido, temperatura ambiente vai embora, primeiro ponto aqui começa a evaporar ainda é líquido, no final eu só tenho gás, nós vamos chamar aqui de vapor, né, para água, continua aumentando a temperatura, e eu falei para vocês que se eu fechar isso aí, eu posso, né, no vaso de pressão, por exemplo, aumentar a temperatura e a pressão, e aí eu tenho vapor que nós chamamos de vapor superaquecido. Então, já levantando essa bandeira, eu já vou relembrar com vocês os estados termodinâmicos. Lembra-se disso? A gente tem 5 estados termodinâmicos aqui, ó. Líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado, a mistura líquido-vapor saturado e o vapor superaquecido. Então, eu chamei esses 5 estados de estados 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar aqui para a gente poder fazer junto. Então, ó, líquido comprimido é o estado da água, é a água no estado líquido antes de começar a sofrer ebulição.
Então, de 0 até 100 graus, a gente chama de estado 1, que é o estado de líquido comprimido. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, 99 graus eu ainda tenho líquido comprimido, beleza? Deu 100 graus. Primeira gotinha de água lá começou a evaporar. E aí, para esse estado, nós chamamos de estado termodinâmico 2, que é o de líquido saturado. O líquido saturado ele vai passar, então, a mudar de fase, se transformando em vapor.